E se eu te dissesse que quanto mais inteligente você se torna, mais as pessoas à sua volta se tornam um peso que você precisa carregar? Não é arrogância, é matemática emocional, é física psicológica, e a maioria nunca entende isso até ser tarde demais. A inteligência não é só capacidade de resolver problemas complexos, ela é também a capacidade de enxergar padrões que os outros fingem não ver. E quando você começa a enxergar esses padrões com clareza, algo dentro de você muda irreversivelmente. Você percebe que a maior parte das conversas é teatro, que a maior parte das amizades é transação disfarçada, que a maior parte das opiniões é eco de medo ou desejo de aprovação, e aí começa o desconforto. Um desconforto que não passa com tempo, nem com esforço, nem com boa vontade. É o desconforto de quem vê o palco por trás da cortina e não consegue mais fingir que está assistindo a uma peça bonita. A maioria comete o mesmo erro fatal. Acha que inteligência é ferramenta para se conectar mais profundamente com os outros. Acha que quanto mais entende o ser humano, mais vai gostar dele. Acha que compreensão leva à empatia incondicional. Mentira. Compreensão profunda quase sempre leva ao oposto: desencanto, distância e, em muitos casos, desprezo silencioso. Porque quanto mais você entende o mecanismo humano, mais percebe que a maioria não age por princípios, nem por valores, nem por amor. Age por necessidade, por insegurança, por validação, por medo de ficar sozinha, por ganância disfarçada de generosidade. E quando você percebe isso com clareza cristalina, manter relações próximas passa a parecer uma forma de autossabotagem. Maquiavel já havia percebido isso há mais de 500 anos. No capítulo 8 de O Príncipe, ele escreve uma frase que poucos entendem na profundidade que merece. Os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. Ele não está apenas descrevendo a tolice alheia. Ele está descrevendo a inevitabilidade da manipulação quando há diferença de percepção. E a inteligência alta cria exatamente essa diferença de percepção. Você vê o jogo, os outros ainda acham que estão jogando xadrez, quando na verdade estão sendo peças. Maquiavel não dizia para odiar os homens, ele dizia para não se iludir com eles. E é exatamente aí que a pessoa inteligente começa a se afastar. Não por ódio, mas por economia energética. Ela simplesmente deixa de desperdiçar calorias mentais tentando consertar o que foi projetado para não funcionar. Carl Jung falava do arquétipo da sombra, a parte que todo ser humano carrega e que quase ninguém assume. A pessoa mediana passa a vida projetando sua sombra nos outros. Critica no outro exatamente o que não suporta em si mesma. Acusa o outro de egoísmo enquanto age por puro egoísmo disfarçado. Fala de lealdade enquanto troca de lado conforme o vento sopra. A pessoa inteligente percebe essas projeções muito cedo e percebe também que tentar apontar isso para a maioria é inútil, porque apontar a sombra alheia ativa o mecanismo de defesa mais primitivo, a fúria. Então, ela para de apontar, para de tentar ajudar, para de tentar salvar e começa a observar. Observar como as pessoas mentem sem perceber que estão mentindo. Observar como elas precisam de validação constante para não desmoronar. Observar como o afeto delas é condicionado a benefícios mútuos. Nietzsche ia além. Ele dizia que a moral do rebanho é a moral daqueles que precisam uns dos outros para não sentirem o vazio, e que o indivíduo superior, aquele que já enfrentou o abismo e sobreviveu, não precisa mais do rebanho. Ele não se afasta por soberba. Ele se afasta porque o rebanho o sufoca. Porque o barulho constante de mediocridade o impede de ouvir os próprios pensamentos. Schopenhauer foi ainda mais cruel. Quase toda a nossa miséria vem de ter contato com os outros. Ele via a humanidade como um porco-espinho em noite fria. Quanto mais se aproximam para se aquecer, mais se machucam com os espinhos. A solução? Manter distância suficiente para não sangrar, mas também para não morrer de frio.
A inteligência alta entende isso intuitivamente e escolhe o frio. Imagine um tabuleiro de xadrez onde todas as peças acreditam que são rainhas, mas na verdade são peões que nunca saíram da segunda fileira. Você, que já enxerga várias jogadas à frente, percebe que continuar jogando com essas peças é perda de tempo. Não porque elas são más, mas porque elas são previsíveis, limitadas, repetitivas. Então você faz o que o grande mestre faz quando percebe que o adversário não tem mais lances interessantes. Levanta-se da mesa, não com raiva, não com desprezo declarado, com indiferença cirúrgica. Você guarda a energia, guarda o foco, guarda o silêncio. Porque o silêncio de quem entende o jogo é mais perigoso do que qualquer grito. Então, como a pessoa inteligente deve agir? Primeiro, pare de se justificar. Você não precisa explicar por que está se afastando. Explicar é dar munição para o outro te rotular de arrogante, frio, egoísta. Eles vão usar qualquer palavra que os proteja de olhar para o espelho. Segundo, aceite que solidão estratégica não é solidão patológica. Há uma diferença brutal entre estar sozinho por incapacidade de conexão e estar sozinho por escolha consciente de proteger sua clareza mental. Terceiro, cultive relações baseadas em respeito mútuo e utilidade recíproca, não em afeto cego. Maquiavel diria: prefira aliados a amigos. Aliados entendem que a relação é um contrato tácito. Amigos acham que contrato é traição. Quarto, aprenda a apreciar o silêncio como forma suprema de poder. Quando você para de falar, as pessoas projetam em você o que elas querem ver, e você ganha o controle da narrativa sem dizer uma palavra. Quinto, entenda que se afastar não é o fim, é o começo. Quando você remove o ruído humano desnecessário, sobra espaço para o que realmente importa: seus próprios pensamentos, seus projetos, sua capacidade de ver além do horizonte imediato. A inteligência não foi dada para ser desperdiçada em conversas rasas. Ela foi dada para construir, para destruir ilusões, para transcender. As pessoas inteligentes não se afastam de todos porque odeiam os outros. Elas se afastam porque aprenderam a não se odiar mais. E essa é a diferença entre sobreviver e viver. Se você já começou a sentir esse peso, se já percebeu que quanto mais entende, menos pertence, então esse canal é para você. Inscreva-se no Mente de Rapina. Aqui a gente não consola, a gente disseca. Até o próximo abate.